Olá, alunos de engenharia, né? Então, eu sou a professora Gisalda, que estou ministrando noções de economia para engenheiros. Bom, essa é a segunda aula que será gravada. A primeira, nós demos as noções gerais de o que é o conceito de economia, né? A questão dos dois mercados, o mercado dos fatores de produção e mercado de bens e serviços, assim como falamos en passant sobre a questão da economia com relação às demais ciências, e tudo isso está no livro do Vasconcelos, que está indicado. É a edição de 2014. Existe disponível esse livro em PDF, mas em versão anterior. Eu vou tentar conseguir, porque meu computador ele queimou, então estou no computador novo. Se eu não conseguir, vocês tentem procurar o livro de Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos, ou qualquer outro livro que sirva de base, que dê noções, princípios de economia, correto? Em linhas gerais, o que nós falamos na aula anterior? Que a economia, até nos anos 2030, a gente estudava a economia enquanto política, enquanto ética econômica, economia geral e tal. A partir dos anos de 1930, houve uma divisão no qual as duas grandes áreas ficou micro e macroeconomia. Então, nós vamos, nessa primeira parte, né, já falar sobre a questão da microeconomia, tá certo? A microeconomia ela vai tratar de mercados específicos, vai ver a questão do equilíbrio, vai ver as duas forças de mercado, oferta e demanda, e os agentes econômicos que interagem com esse mercado, como os consumidores ou as famílias, que somos nós, e as empresas ou firmas que produzem bens e serviços. Tá? Em linhas gerais, a análise da demanda do mercado, a análise da oferta da demanda e o equilíbrio, né, que a gente já falou, que vai existir entre essas duas forças, oferta e demanda, a questão do equilíbrio do mercado. No livro do Vasconcelos, nessa última edição, isso aí está no capítulo 3, tá correto? Então, vamos adiante. Bom, na verdade, a microeconomia, né, é uma teoria da economia, né, que ela trata principalmente dos indivíduos que demandam e da empresa que oferta produtos, bens e serviços. Então, nós vamos ter as famílias, que somos nós, os consumidores, as empresas, que são as firmas, né, e os mercados, que são os mercados específicos, no quais as mesmas operam. Na verdade, a microeconomia ela é chamada também de teoria dos preços, né? Estuda principalmente o comportamento dos consumidores, das empresas, né? E os mercados no qual ocorre essa interação entre consumidores e produtores. Bom, ela analisa a formação de preços no mercado e eles se formam em dois mercados, que nós já vimos quais são os dois mercados. O mercado de bens e serviços, cujos responsáveis são as empresas ou firmas, e o mercado de fatores de produção, né, que está relacionado à remuneração dos fatores de produção. Na verdade, os dois mercados eles são remunerados, né? Quando a empresa ela vende o seu produto, ela tem um preço, um valor que vai estipular quanto é que ele custou para eles fazerem ou operar esse produto e vão oferecer para obter uma margem de lucro, claro. Se eles venderem pela mesma quantidade que houve o custo, eles não vão ter lucro e eles vão chegar à falência. Então, o mercado de bens e serviços ocorre a sua remuneração, que vai ser justamente os preços dos bens e serviços, os preços, por exemplo, do plano de saúde, o preço da educação, de você estudar particular, estudar o inglês, etc., serviço. Assim como um produto, né? Um computador, um fogão, uma geladeira. Então, tudo isso eles são remunerados, né? Quando você tem lá o preço dos produtos, eles estão sendo remunerados pela sua fabricação, tá? E o mercado dos fatores de produção, ele é remunerado, como eu já tinha falado, inclusive, anteriormente, e aqui a gente destaca bem,
que é salário, juros, aluguéis e lucros. Então, esses itens que eu citei, salário, juros, aluguel e lucro, são os que remuneram os fatores de produção, que é um mercado de fator de produção. Existem dois mercados, os mercados de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. Quem é que a remuneração, né, dos bens e serviços é o preço dos produtos ou dos serviços, né, como já foi falado anteriormente. E a remuneração dos fatores de produção, do mercado de fatores de produção, é dado pelo salário, no caso da mão de obra, dos juros, do capital, aluguéis, quando você arrenda uma fazenda ou um edifício para fazer, e os lucros, né, das empresas. As empresas, ela obtêm lucro. Ela tem que obter lucro, né, para reproduzir e organizar ou circular maior a questão da produção. Na economia, a gente tem uma expressão que trata-se muito falada, que é ceteris paribus, né? Essa palavra ceteris paribus é escrito coeteris paribus, né? É uma palavra do latim, né? Mas ela quer dizer que permanecendo as demais coisas constantes. Quando eu tenho uma função de quantidade, uma função da quantidade, né, de uma quantidade de um produto, vamos dizer, produção de leite, quantidade de leite produzido, ela é em função de vários fatores, mas um dos principais fatores, ela é em função do quê? Do preço, né? De um outro item que pode ser concorrente, uma água de coco, por exemplo, é um elemento concorrente, do preço também desse produto, né? E outros fatores que vão afetar a quantidade produzida, né? O custo da matéria-prima, quando se olha pelo lado da oferta, da quantidade ofertada ou da quantidade produzida. Então, essa palavra, essa expressão, na verdade, ceteris paribus, ela é de origem latina, né? Outras as coisas sendo iguais. Por quê? Quando eu tenho uma função que eu coloquei, uma função de produção, ela é em função de determinadas variáveis, né? E aí eu estou mexendo apenas com uma variável, vamos dizer, variando o preço, as demais permanecem constantes. Então, o preço de outro produto substituto, por exemplo, ele é constante. Então, nós vamos ver bem a questão dessas citações com relação a preço, a produtos que são substituto, né? O substituto, por exemplo, do café é um chá, né? Do leite também pode ser um chá. Então, isso são produtos substitutos. Então, uma determinada quantidade de leite, ela vai variar em função da quantidade do leite produzido, em função do próprio preço do leite e do próprio preço do outro produto substituto, por exemplo, correto? Então, expressão latina traduzida como as outras coisas sendo iguais, é usada para lembrar que todas as variáveis, que não aquela que está sendo estudada, são mantidas constantes, correto? Tudo mais o constante. Então, coeteris paribus, né, ou ceteris paribus, como é falado, analisa o mercado isoladamente, é supor que os demais mercados eles permanecem constantes. Então, ao eu analisar o mercado, por exemplo, de produção de queijo, então eu estou só vendo aquele mercado, produção de queijo. Eu não estou vendo as outras, produção de leite, eu não estou vendo produção de café nem nada. Isso quer dizer que permanece constante. E isso aí é verificado na microeconomia, certo? Então, ela verifica o efeito das variáveis isoladas, independentemente dos efeitos de outras variáveis. É isso que a palavra ceteris paribus quer dizer, permanecendo as demais variáveis constantes. Então, a variação do preço sobre a procura de determinado bem, ele vai variar em função de determinadas variáveis. Renda do consumidor, por exemplo. Uma determinada quantidade produzida, ela é em função do preço do próprio produto, mas ela vai variar também em função da renda desse produtor. Quando eu estou verificando o preço, a renda permanece constante, ou vice-versa. Tem também a questão da preferência do consumidor, tá certo?
Quando a gente olha a demanda, né, a demanda é igual ao sinônimo de procura. É a quantidade de determinado bem ou serviço, né, que os consumidores desejam adquirir num dado período. Então, isso aí é demanda. Demanda é uma força do mercado, é a procura. Isso não quer dizer que ela vai se efetivar. Vamos dizer, eu estou querendo comprar um carro, estou demandando um carro, mas eu vou pesquisar antes, não sei se eu vou comprar nesse ano e etc e tal. Vai depender da situação econômica do país, da minha própria situação. Então, demanda, o que é demanda? É a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir dentro de num dado período, correto? A demanda ela não representa uma compra efetiva, mas a intenção de comprar a determinado preço, a um dado preço. Então, eu pretendo, daqui a 1, 2 anos, vamos dizer, comprar um carro a um determinado preço. Eu vou estipular meu preço. Só posso dar, vamos dizer, 40 mil por um carro novo, né? Então, isso aí depende do consumidor, mas eu estou demandando. Então, já vou pesquisando mercado, vou pesquisar marcas e etc e tal. Pode ser outro produto, quero comprar um computador melhor, por exemplo. Então, eu tenho que verificar isso. Então, a escala da demanda indica quanto a quantidade, o consumidor pode adquirir, dadas as várias alternativas de preços de um bem ou serviço, correto? Então, essa é uma escala de demanda. Vamos dizer, se os preços do café estão caros, aí eu vou comprar café só até um determinado preço. Vamos dizer, a 1 quilo até a R$ 7. Mais do que isso eu não posso comprar. Então, eu vou procurar um produto substituto que ele seja mais barato. Então, vamos dizer que o chá mate seja R$ 5, 4, eu vou ter que tomar chá. Agora, se eu não tenho problema, claro, de dinheiro e tal, eu vou comprar até um determinado valor, né? Existe aí a questão da racionalidade do consumidor. Por exemplo, o pessoal daqui gosta muito de açaí, e mesmo quando está na entre-safra, eles estão dispostos a pagar um determinado preço, vamos dizer, até R$ 30 o litro. Não chegou a isso, mas já chegou bem próximo, entendeu? Então, a escala de demanda, ela indica a quantidade que o consumidor pode adquirir, dada as várias alternativas de preço de um bem ou serviço, certo? Então, qual é o fundamento dessa teoria da demanda? Ela se baseia, né, na teoria de valor-utilidade, né? O certo seria que quanto mais útil fosse o produto, né, maior seria o seu valor, mas às vezes a gente vê que isso não ocorre, né? É claro que eu tenho que ter uma dada renda, eu tenho que ter uma renda ou um salário, eu tenho que ter um valor para me adquirir. Então, se eu ganho, vamos dizer, 3 salários mínimos, as minhas compras, as minhas demandas dos meus bens e serviços, ela tem que estar dentro daquele orçamento, certo? Isso aí também vai ser uma restrição. Observe que a renda do consumidor, ele se torna uma restrição, porque eu não vou poder comprar tudo que eu quero. Eu não vou comprar tudo que eu quero, porque eu não vou ter uma determinada renda. Vamos dizer, se eu quero comprar um relógio Cartier, né? Ele é caro, ele é muito caro, certo? Então, o fundamento da teoria da demanda, a gente sabe que ela se baseia na teoria de valor-utilidade. Esse valor-utilidade ele já foi discutido pelos clássicos, por isso a importância de vocês lerem a primeira apostila, né, do Nali de Souza, que fala, dá um introdutório lá, e os autores já falaram sobre valor, utilidade. Olha, como vai ser o preço de um determinado produto? Então, eu tenho uma renda, né, aí eu tenho um consumidor. Aí ele vai determinar um bem ou serviço, só que dado a determinado preço do mercado. Então, se tiver acessível a mim e eu quero, eu compro. Mas se não tiver acessível, eu não vou comprar. Eu devo procurar outro produto que me satisfaça, que me dê, tanto quanto o outro, a mesma satisfação ou igualdade ou utilidade. Por isso que é valor
utilidade. Então, maximizando a utilidade, ou seja, a satisfação que atribui o bem ao serviço, né? Eu vou citar bem um exemplo. Claro que ele não é, vamos dizer, acessível a todos e ele não se aplica a todos. Por quê? Por exemplo, o açaí, né? Ele tem um produto substituto, né? Que é o pacaba. Mas para alguns, esse produto não é, para alguns consumidores. Eles só preferem e eles só compram açaí, né? Para outras pessoas, eles são diferentes. Ou tomar açaí, ou tomar abacaba. O grau de satisfação é do consumidor, né? O grau de satisfação e de utilidade é do consumidor em si. Vocês entenderam? Então, via de regra, o consumidor, o que é que ele quer? Com o dinheiro que ele tem, ele pode comprar uma cesta de bens e serviços que vai satisfazer as suas necessidades. Então, eu estou maximizando a minha utilidade com relação a esse produto. Eu vou adquirir produtos que me dão maior satisfação. Agora, se um outro produto eu sou indiferente, isso aí nós vamos verificar na curva de indiferença, que é quando você tem dois produtos, em qualquer linha que eu estiver com relação a um outro, eu estou com um grau de satisfação totalmente satisfeito, tá? Mas todo consumidor, ele não é igual. A maioria dos consumidores são assim, correto? Então, nós vamos ter uma base sobre utilidade total e utilidade marginal. Essa utilidade total, ela aumenta quanto maior a quantidade consumida do bem, tá? É a utilidade total. Então, se eu bebo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, tomo 10 copos d'água, né? É uma utilidade total que eu tenho aí. E essa utilidade marginal, né? Eu tenho utilidade total e utilidade marginal. Vocês têm que prestar atenção que isso aí são dois conceitos. Utilidade total e utilidade marginal, que ao ler esse capítulo 3 do livro de Vasconcelos, e vocês vão ver gráficos e tudo mais, vocês vão entender. Depois eu vou me colocar à disposição aí um dia para vocês discutirem as dúvidas que tiverem com relação às aulas, correto? Então, a utilidade marginal é satisfação adicional, ou seja, ela está na margem, obtida pelo consumo de mais uma utilidade do bem. Isso quer dizer o quê? Se eu estou caindo de sede, eu bebo o primeiro grau, o primeiro copo d'água, e me dá um grau de satisfação muito grande. Quando eu estiver no quarto, no quinto e no sexto copo, o grau de satisfação ele vai decaindo. Isso aí é utilidade marginal. Ele já não me satisfaz tanto como me satisfez o primeiro, o segundo ou o terceiro copo. Então, uma utilidade marginal está à margem. É uma satisfação adicional, né? Ou seja, está na margem, obtida pelo consumo de mais uma unidade do bem que eu estou consumindo. Por isso, essa utilidade marginal ela é decrescente, porque o consumidor vai saturando desse bem, correto? É igual se eu comer o primeiro prato com muita fome, eu vou comer bastante, estou um grau de satisfação melhor. Mas se eu tiver no terceiro prato, eu já estou na margem. Meu grau de satisfação já foi caindo, correto? Então, quanto mais eu consumo, né, então o meu grau de satisfação ou utilidade vai indo. A utilidade marginal nada mais é que a variação da utilidade total em função da variação da quantidade consumida, tá? E por isso, graficamente, ela é decrescente. Bom, vocês têm que ler o terceiro capítulo. Depois, quando terminar essa parte de micro, eu aplicarei um teste básico para vocês responderem entre 4 alunos e me enviarem. Assim como vocês têm que me enviar o primeiro resumo que vocês leram, também em equipe, correto? E aí eu vou tirar um dia para fornecer dúvidas, esclarecer dúvidas com vocês, que eu vou ver se pode ser quarta-feira, de 11 a 1, para quem quiser. E aí eu vou também disponibilizar um canal para vocês ficarem acessando as aulas. Eu estou verificando tudo isso agora. Então,
Agora, nem tudo assim, existe um paradoxo, olha, de água e do diamante. O pessoal diz que quanto maior a utilidade, maior seria o preço. Mas para determinados produtos isso não ocorre. Por exemplo, o paradoxo da água e do diamante. A água, ela é muito mais necessária que o diamante, correto? E ela é bem barata. E o diamante é supérfluo e o preço não é elevado. Então, isso aí está relacionado com o quê? Está relacionado com a escassez do produto. Então, lembra que a base da economia é a questão da escassez. Né? A escassez é o que e quanto produzir. Vai dar naqueles 3 problemas, são questões fundamentais dos problemas da economia. O que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Né? Foi bem enfatizado na primeira gravação da aula. Então, a água ela tem grande utilidade total, mas ela tem baixa utilidade marginal. Por quê? Ela é encontrada em abundância. Tem muita água, por enquanto, né? Se não for contaminando, etc, tal, a água vai ficar rara. Mas a gente sabe que a gente, por exemplo, uma água potável, a gente já paga para tomar, né? E o diamante, ele tem grande utilidade marginal. Por quê? Ele é escasso, correto? Escasso. Então, existe várias variáveis, como eu falei, que vão... Vocês têm que ver que a função da demanda, a quantidade demandada é um QD, ela é em função de várias variáveis. Então, a quantidade demandada, ela é igual a quê? Ela é em função do preço do produto, ela é em função do preço de outros produtos substitutos, ela é em função de outros produtos complementares, né? E fatores climáticos e sazonais, por exemplo, os produtos agropecuários, eles dependem da sazonalidade. O açaí é um exemplo clássico, né? Quando está em abundância ou está na época da safra dele, o preço cai. Quando ele está escasso, o preço se eleva, né? A questão da propaganda também. A propaganda faz com que você tome aquele produto. Exemplo, Coca-Cola, né? Então, quem é que não toma Coca-Cola? Todo mundo toma Coca-Cola. Existe um marketing muito grande para você consumir esse produto. Então, fatores que afetam a demanda é a própria riqueza, ou seja, a sua distribuição, a renda, né? A renda do consumidor, quem ganha mais, quem ganha menos, né? O preço próprio da cesta básica dos produtos, o preço do bem, portanto, o preço de outros bens, que seriam produtos complementares ou substitutos, fatores climáticos e sazonais, a questão da propaganda ou do marketing, hábitos e gosto e preferência do consumidor. Então, tem consumidor, por exemplo, que a abacaba está lá embaixo, ele não come, ele não toma esse produto, né? Iogurte também, que é uma coisa, via de regra era muito caro, mas agora tem muito produto substituto, então o pessoal está acessível. Mas tem gente que não faz questão de tomar um iogurte. Esse produto não me interessa, eu não gasto, eu não uso ele na minha cesta básica. O hábito, né? Então, preferência do consumidor, expectativa sobre o futuro e facilidade de crédito, disponibilidade, por exemplo, de taxa de juros e prazo para produtos assim, comprar um computador e etc. O que mais que a gente pode ver? Então, isso aí é representado numa equação em que a quantidade demandada ela é em função de vários isso, né? Que é uma função geral da demanda, né? Isso aí vocês vão ver no livro. A gente sabe que a relação entre preço e quantidade na demanda ela é inversamente proporcional. Por quê? Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. E quando vocês lerem isso no livro, vocês têm que verificar como é. A oferta não, ela é diretamente proporcional ao preço, porque quanto maior o preço, maior as empresas vão ter interesse em ofertar aquele produto, correto? Então, é a relação entre quantidade e demanda e o preço do próprio bem, né? Então, a relação entre quantidade e demanda do próprio bem, nós temos o efeito do preço total, nós vamos ter 3 efeitos. O efeito substituição e o efeito renda, tá certo? Então, a relação entre quantidade demandada e o preço do próprio bem, nós vamos ter 3 efeitos. Efeito do preço total, efeito do preço substituição, ou efeito substituição e efeito da renda.
o preço total nada mais é que o efeito substituição mais o efeito renda. O que é o efeito substituição? O bem fica mais barato relativamente aos concorrentes, fazendo com que a quantidade demandada aumente. Isso é correto. Então, se o preço do leite, a quantidade demandada, vamos dizer, geralmente quando eu vou comprar um leite, aliás, a maioria dos brasileiros, ele verifica a questão do preço. Eu só vou, por exemplo, antes você tomava só leite ninho, tinha basicamente essa marca. Mas agora a gente tem outras marcas e com tão boa qualidade quanto esse outro. Então, se tem muito concorrente, o preço tende a cair. Então, aí vai ter a questão da preferência. Aí tem vários outros leites, mas eu prefiro tomar só leite ninho. Aí eu posso pagar mais caro. Ou então, se eu não quiser, eu vou atrás de um preço menor, correto? Então, isso é um efeito substituição. Porque esse preço do leite ninho ele vai ser menor se houverem maiores concorrentes aí de outras marcas, né? Leite ninho, por exemplo. Isso aí, se o preço diminui, isso faz com que a quantidade demandada aumente. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Coéteres padrão, permanecendo as demais variáveis constantes. E o efeito renda, aquilo que está relacionado com a queda do preço. O poder aquisitivo do consumidor aumenta e a quantidade demandada do bem deve aumentar. Olha, geralmente, esse é um efeito, ele tem efeito substituição e efeito renda. Então, o efeito substituição está relacionado aos concorrentes de outros produtos. Tá? Se tem muito concorrente, a tendência é do preço diminuir. Então, a quantidade demandada vai aumentar. Quando o efeito é renda, o consumidor teve um aumento de salário, ou o dono da empresa teve um aumento de um lucro maior, ou a pessoa que remunera os fatores tem um aumento de renda, ela vai, via de regra, ela vai aumentar mais a quantidade daquele produto para consumir. Então, em vez de no mês eu comprar 1 litro de leite ou uma lata, eu vou comprar 2. Aumentou minha renda, eu posso comprar mais leite, tomar mais leite. Então, efeito renda é com a queda do preço, o poder aquisitivo. Também pode ser também que o preço do produto caia, né? Vamos dizer, tem muito concorrente, aí o preço caiu 5%. Aí eu posso comprar mais também, compro mais. Então, o efeito renda é quando você tem aumento de salário, eu vou comprar mais. Esse é mais difícil porque a gente tem, via de regra, as pessoas aumentam o salário uma vez por ano, ou o outro é assim, tem muito concorrente no mercado, aí aquele produtor por exemplo, leite ninho, ele vai ter que diminuir o preço. Aí eu posso comprar mais, ele diminui o preço, isso aí é um efeito renda também para mim, apesar de ter permanecido o meu mesmo salário, correto? Isso quer dizer que o poder do consumidor, ou a renda do consumidor, teve um aumento em decorrência, não do aumento salarial dele, mas em decorrência da queda do preço do produto, porque entrou mais gente no mercado, mais ofertante, mais produtos similares, mais produtos quase perfeitos, ou substituto quase perfeito, correto? Então, tem aí a curva da demanda, que ela é linear, é uma relação inversa entre preço e quantidade. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Tá? Então, aumentou o preço, a demanda cai. Diminui o preço, a demanda aumenta. É uma relação inversa entre preço e quantidade. Tá? O bem substituto a gente já viu, né? O consumo de um bem substitui o consumo ou concorrente do outro. O exemplo clássico de bem substituto é a manteiga e a margarina. Isso é um bem substituto. Então, se a manteiga, via de regra, ela é mais cara, porque ela é mais saudável, por vários fatores, ela é mais cara. E a margarina é mais barata, mas se eu não tenho dinheiro para comprar manteiga e tudo, eu vou o quê? Se o consumidor, não vou dizer eu, pode ser um indivíduo, ele vai o quê? Ele vai comprar um substituto, que é quase perfeito. Eu não vou usar num pão ou numa bolacha, manteiga e margarina ao mesmo tempo. Vai ser só um.
Então a gente sabe que a manteiga ela é melhor em termos de saúde. Agora se sabe, né? Mas se não tem, eu vou comer margarina. Substituir por margarina ou um outro creme, né? Uma geleia, alguma coisa assim. A manteiga, ela aumentou muito de preço. Isso é um exemplo claro. Então, a quantidade é dada em função do preço do substituto, correto? Então, o consumo de um bem substitui o consumo ou concorrente do outro. Então, olha, por exemplo, café e leite, eles são produtos complementares. Via de regra, você toma leite e café. É claro que tem gente que toma café puro, certo? Mas via de regra, você toma café e leite junto. Então, são produtos o quê? Complementares. Produtos substitutos são aqueles que eu vou substituir ele por causa do preço, por causa da escassez, alguma coisa. Ou que eu também não gosto dele. Eu prefiro, tem gente que prefere comer margarina do que manteiga. É questão da preferência do consumidor. Mas a manteiga, ela é mais cara. E se eu não tenho renda, eu vou procurar um produto substituto. Agora, complementar, quando aumenta o preço quando ele é complementar, aumentou o preço de um, o consumo do outro cai. Por quê? Eles são consumidos conjuntamente. Então, se o preço do café aumenta, a demanda por leite deve cair, porque eu tomo café e leite, correto? Vocês têm que ler bem essa questão, tá certo? Então, a demanda no mercado. Bem substituto ou concorrente, a gente já viu, né? Então, café e chá também, o café e Nescau, eles são o quê? Substituto, tá? Então, que não pode, parece que o Nescau está mais barato. Não sei, não sei. E bem complementares é aquele que eu já falei. Aqueles produtos que são consumidos conjuntamente. Um exemplo de bem complementar é sapato e meia, paletó e gravata, né? Computador e soft, computador e impressora. Então, carro e gasolina são produtos complementares. Não adianta eu ter um carro e eu não tenho dinheiro para comprar gasolina ou álcool, colocar álcool. Então, esses produtos eles são complementares. Então, quando aumenta o preço de um, a demanda por outro deve cair. Porque aumentou o preço, também não vou consumir. Aumentou o preço, eu não vou comprar carro, então, portanto, eu não vou consumir gasolina. Correto? Alguma dúvida? Vocês vão ler o terceiro capítulo que se inicia sobre microeconomia, né, que nós vamos tratar das firmas, dos consumidores e do preço e a questão do equilíbrio, né? Já estamos vendo aí a questão dos bens substitutos, bens complementares, né? E principalmente a questão da curva da demanda e os fatores que afetam ela, certo? A relação entre demanda de bem e a renda. Agora, outro fator que a gente viu que altera a demanda é a renda do consumidor, né? Então, a relação entre demanda de um bem e a renda do consumidor, ela é representada pela quantidade demandada em função do quê? Da renda do consumidor, né? Supondo as demais variáveis constantes, ceteris paribus, correto? Então, é a relação do consumidor a três situações distintas. Aí, vocês têm que verificar bem. Com relação à renda do consumidor, quanto à demanda, nós vamos considerar que uns produtos são normal, ou seja, bem normal. Quais são? Tudo permanecendo mais constante, um aumento da renda provoca um aumento na quantidade demandada do bem. A gente chama isso de um produto normal. Então, aumentou minha renda, eu aumento o consumo desse produto. Via de regra, né? Esses aumentos aí é o quê? De alimentação e etc. Então, a variação da quantidade demandada devido à variação da renda para maior que zero, eu considero o produto normal. O bem inferior é que, tudo mais constante, um aumento na renda provoca uma diminuição na quantidade demandada do bem. Um exemplo clássico aí é carne de segunda. Então, quando houve uma variação de renda e o meu consumo aumentou por carne de segunda, isso quer dizer que eu migrei
Eu fui atrás de uma carne de primeira, porque agora eu posso comprar. Se bem que está difícil, né? A carne agora é um dos itens mais caros e está sendo responsável aí pelo aumento um pouco da inflação. Então, o bem inferior é aquele que houve uma variação da renda, né? E eu deixo de consumir um determinado produto. Eu diminuo bastante o seu consumo, porque eu estou procurando um outro produto melhor que agora o consumidor ele pode adquirir, tá certo? E o bem de consumo saciado se aumentar a renda do consumidor, não aumenta a demanda do bem. A demanda dos alimentos básicos, como açúcar, sal e arroz, tá? Então, bem de consumo saciado pode aumentar a renda do consumidor, se aumentar a renda do consumidor, não aumentará a demanda do bem. Isso aí geralmente é via de regra. Olha, sal, açúcar, porque por mais que aumente minha renda, eu não vou aumentar, por exemplo, a quantidade de sal que eu uso na minha cozinha, que eu uso na minha alimentação. Eu vou dizer que eu uso meio litro de sal para 2 meses, né? Porque até você não pode comer muito sal. Então, se eu aumentar minha renda, eu vou aumentar o consumo de sal? Não, eu não altero, né? Fica mesmo, então isso é um bem de consumo saciado. Açúcar, por exemplo, se eu uso só 2 quilos durante um mês, aumentando ou diminuindo minha renda, eu só uso aquela minha quantidade, eu não aumento mais. Então, isso aí é um bem saciado. Então, quanto à demanda devido à variação da renda, nós temos um bem normal, o aumento de renda provoca aumento na quantidade demandada do bem, tá? O bem inferior, ele diminui aquele produto, né? Passagem de ônibus, carne de segunda, etc. E o saciado é aquele que, aumentando a minha renda, eu não vou alterar a quantidade de consumo dele. Ela permanece constante. Arroz, sal, etc. Bom, a gente sabe que a relação entre demanda de um bem e a renda do consumidor, ela depende da classe da renda dos consumidores. Para os consumidores de baixa renda, porque aqui no Brasil nós temos essas classes de renda, classe B e E, se não me engano, aí tem a classe de renda B, C e a classe A, que é a classe alta. Então, as pessoas que são ricas e mais altas estão lá no topo da pirâmide. Aí tem a classe média e a classe, vamos dizer, 3 classes, tá? Então, para os consumidores de baixa renda, não existe muito bens inferiores, porque você não vai substituir esse bem. Com a renda mais elevada, maior número de produtos passa a ser classificado como bem inferior, tá? Bom, 37. Eu vou até 40 minutos, que senão fica bonito. O hábito do consumidor aí, isso aí vai depender das preferências do consumidor, ou seja, ele é representado a quantidade demandada em função do que? F, em função do G, ou H, que é como é representado nos livros, né? Eles podem ser alterados ou manipulados por propaganda. Por exemplo, eu não tomo Coca-Cola, mas vem tanta propaganda aí mostrando que ela é gostosa, que ela é não sei o que e tal, uma determinada cerveja também e tal, essa é melhor do que a outra. Aí você vai estimulado a gostar. Isso aí a gente diz que é estimulado, certo? Então pode ser reduzido ou aumentado. Bom, com relação ao preço do bem, né, a variação da demanda, né, ela depende, o que faz deslocar a curva? A demanda é uma curva em relação ao preço e à quantidade. A quantidade aqui na horizontal, na abscissa, e aqui na vertical nós temos o Y, né, que é o preço. Essa deslocamento da curva, ela pode ir para fora ou para dentro, e ela depende da renda, dos bens relacionados, dos gostos, das expectativas e de número de comprador. E com relação à variação do próprio preço do bem, ela varia na própria curva. Ela vai para cima ou para baixo, correto? Então, isso aí vocês vão ver bem no livro. Além da demanda do consumidor, nós temos o quê? O excedente do consumidor. O que é o excedente do consumidor? Nada mais é que um bem-estar gerado pela diferença entre a disposição máxima do preço a pagar
né? É o preço de reserva que a gente chama e o preço efetivamente pago por um bem ou serviço. Isso quer dizer que, vamos dizer que eu vou fazer um tratamento dentário e eu separo, vamos dizer, porque serviço dentário é caro, separo 5 mil para mim fazer. Mas eu chego no dentista e me diz 4 mil. Então, o meu excedente aí foi R$ 1.000. A mesma coisa, vamos dizer que eu quero comprar um carro no ano que vem com valor de 50 mil. Aí eu compro o carro que eu quero no valor de 48 mil. Então, 2 mil é o meu excedente. Eu estava disposta a pagar até 50 mil, mas eu consegui o produto abaixo do aquele valor que eu estipulei, certo? Então, essa diferença aí a gente chama excedente do consumidor. Bom, eu fico nessa primeira parte aí e na segunda aula que eu irei gravar logo mais vai ser sobre a questão da oferta, a oferta do mercado. Eu queria falar ao mesmo tempo na demanda e na oferta, mas aí já passou 40 minutos e aí fica cansativo. Um abraço e a gente se vai ver nas próximas aulas.